Muito bom dia e muito boa tarde para todos que nos assistem, porque a partir deste momento nós estamos apresentando o livro dos Espíritos em nossa vida, iluminando os nossos passos. Dando continuidade, hoje nós vamos estudar, ainda no capítulo 3 da Lei do Trabalho e da necessidade que temos do trabalho. Vejamos, portanto, o que os espíritos ensinaram para o nosso querido professor Allan Kardec. No quesito 677, quis saber Kardec por que a natureza provê por si mesma a todas as necessidades dos animais. Então respondem os espíritos: tudo trabalha na natureza. É verdade, nada está inativo. Todos têm uma função. Os animais, portanto, trabalham como nós, humanos. Mas é claro que o trabalho dos animais, assim como a inteligência embrionária nesses animais, é limitado aos cuidados da conservação. Portanto, nós sabemos, explicando um pouco esse primeiro parágrafo, os animais, por instinto, eles procuram essencialmente alimentação, para que possam sobreviver, e a procriação. São esses os maiores, os mais necessários recursos dos animais. Portanto, o trabalho deles não conduz ao progresso. Eles não têm a inteligência contínua como tem o ser humano. Então, por exemplo, os passarinhos, quando constrói seus ninhos, é sempre do mesmo jeito, não muda nada. Os animais maiores, carnívoros ou não, eles fazem as suas tocas para se abrigarem das intempéries climáticas, mas sempre do mesmo jeito. Eles não têm aquela capacidade como tem o ser humano de melhorar as coisas, porque tem inteligência. Neles é apenas um instinto e digamos, uma inteligência embrionária que está podendo até, com o auxílio do homem, melhorar, assim como os animais domésticos, não é que trabalhando com o homem eles progredem um pouco em termos de saber algumas coisas, não é? Eles amam, etc., quando bem tratados. Portanto, quando digo, dizem os espíritos, que o trabalho dos animais é limitado à sua conservação, como nós falamos, né? Tratar da alimentação, da prole. Refirmo, dizem os espíritos, ao fim a que eles se propõem trabalhando. A finalidade desses animais é colaborar, contribuir para tudo aquilo que a natureza e Deus espera de todos, animais, vegetais, os seres humanos, de tudo afinal. Mas enquanto eles trabalham sem saberem por que trabalham, porque eles não têm inteligência, eles se entregam inteiramente a prover as suas necessidades materiais, portanto, eles são os agentes que também colaboram nos desígnios do Criador. O trabalho deles não decorre menos para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não possais ver o resultado imediato. É claro que não podemos, porque nós não temos ainda essa capacidade de estarmos juntos com eles, não é? Então, de qualquer forma, eles estão contribuindo para os objetivos do Criador, cada um dando a sua parte. Todos trabalham, ninguém está inativo. Vamos em frente. Mas antes nós colocamos aqui duas ilustrações, aonde se pede para proteger os animais e a própria natureza.
Felizmente, graças a Deus, a nossa sociedade, especialmente aqui no Brasil, que temos as nossas florestas, que ainda tem animais carnívoros, as onças, não é? Que estão sendo protegidas. Antigamente matavam, assim, os fazendeiros matavam, estava quase em fase final de extinção, mas agora, com a proteção que o IBAMA e outros órgãos oficiais do Brasil, eles estão protegendo os animais. Cuide bem dos seus animais e que os procurar e os acolha com amor. Portanto, quando pegarmos um cachorrinho, um gato, vamos protegê-lo, vamos amá-lo, porque eles também nos amam. Eles nos dão o seu carinho. Portanto, preserve a natureza. Se possível, plante uma árvore. Eu já tive a felicidade de, com meus filhos, plantarmos árvores. Para também árvores frutíferas, porque os pássaros vão aproveitar dessas árvores, né? E flores que vão nascer e as abelhas vão participar dessa festa. Portanto, contribua com esta nova terra, que é o nosso querido Brasil. Contribua para que os seus descendentes, que não são nada mais do que você, para que eles deem prosseguimento quando a gente partir. E nesse outro slide nós vemos os animais, né? Todos eles dando a volta, não é? Porque estão em todas as partes do nosso globo terreno. Na pergunta 678, nos mundos mais aperfeiçoados, pergunta Kardec, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? Respondem os espíritos, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permaneça inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício ao invés de ser um benefício. É verdade, nos mundos materiais em que vivemos, o trabalho é uma necessidade porque o nosso corpo físico exige. Não podemos ficar de braços cruzados esperando que caia do céu tudo aquilo que nós necessitamos. Aquele que não trabalha é inútil. E se ele não trabalhar durante a vida toda, poderá ter até seus membros atrofiados, porque não faz nada, não se mexe, é uma estátua viva. Portanto, aquele que não trabalha, normalmente é um ser inútil, um ser adoentado e que precisa, portanto, de ser ajudado. Os mendigos que a gente vê pela rua, andrajosos, doentes, eles não têm condições, e aí o Estado é que tem que cumprir o seu papel. Mas, infelizmente, os gastos militares são fantásticos e nada é deixado, destinado a melhorar a saúde do povo mais simples, mais necessitados. Prosseguindo, 679. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho material, talvez, dizem os espíritos, mas não da obrigação de se tornar útil na proporção dos seus meios. Portanto, quanto mais rico, mais possibilidades terá de colaborar para o progresso da sociedade, gerando empregos, renda, impostos. Tudo isso beneficia uma cidade. Portanto, eles têm que colaborar, aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, como faz, por exemplo, a Fundação Bradesco e o Instituto Ayrton Senna. Eles colaboram, tem muitas centenas de escolas gratuitas para todas aquelas pessoas, crianças, cujos pais não têm condições de arcar com o ensino de seus filhos. É um trabalho meritório, porque são instituições ricas e que podem ajudar. Se o homem
A quem Deus concedeu bens suficientes para assegurar sua subsistência, não está obrigado a comer o pão com o suor de sua fronte. A obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto a parte que lhe coube por adiantamento lhe dar maior lazer para fazer o bem. Portanto, quanto mais rico, terá mais facilidade de, até pelo ter o lazer, para ter todo o tempo disponível, ele terá maiores condições de fazer o bem. Ajudar essas ONGs pobres que batalham para dar alguma ajuda, né? As favelas que precisam tanto de apoio, que esses homens milionários que existem por aí, banqueiros, grandes industriais e comerciantes, eles podem fazer isso, porque lamentavelmente o Estado não tem condições. Mas tudo progride na vida. Um dia o nosso planeta Terra, que está caminhando celeremente para o terceiro milênio, tudo vai melhorar. Não 100%, porque ainda no mundo de regeneração que nos espera, ainda haverá dificuldades, mas menos do que no presente momento. Vamos em frente. 680 é o número da pergunta. Não há homens que estão impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil? Olha, Deus é justo e só condena aquele cuja existência for voluntariamente inútil, ou seja, o sujeito não quer trabalhar, ele é preguiçoso. É um espírito que está dando os primeiros passos para o seu progresso e optou pela preguiça mental e física, material, porque esse vive na dependência do trabalho alheio. Então ele é um ser inútil e vive do socorro que lhe prestam pessoas que o ajudam de alguma forma. Ele quer que cada um, ele, o Pai, ele quer que cada um se torne útil na proporção de suas faculdades. Portanto, todos têm que trabalhar. É uma necessidade. Quem não trabalha atrofia o físico. Quem não pensa, quem não estuda, atrofia a mente. Então, pensemos nisso e sigamos em frente. Allan Kardec, os espíritos pedem que verifiquemos o item 643. Eu estou com o livro em mãos e na pergunta 643, Allan Kardec quis saber: há homens que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Não há ninguém, respondem os espíritos, que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar-se em relação com outros homens para se poder fazer o bem. A cada dia da vida oferece essa possibilidade e quem quer que não esteja cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. É assim, todos nós temos possibilidade de ajudar, se não materialmente, espiritualmente. Uma pessoa está doente, podemos dirigir vibrações de saúde para que essa pessoa se encontre fisicamente, espiritualmente melhor. É um trabalho e é uma caridade. Sempre que fizermos um pequeno gesto em favor de alguém, pelo pensamento ou pessoalmente, nós estamos ajudando. Vamos pensar nisso, meus queridos. Pergunta 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Certamente, respondem os espíritos. Como os pais trabalharam durante tantos e tantos anos para criar e educar os filhos, eis porque Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família sejam
levados a se auxiliarem mutuamente, é o que com muita frequência não se reconhece em vossa atual sociedade. É verdade. Nós temos que trabalhar pelos filhos, enquanto eles são crianças, que não têm recursos para se prover a si mesmos. Mas, depois, quando os pais estão esgotados pela idade, enfraquecidos pelo trabalho, pelas enfermidades, os filhos têm a obrigação de ajudar os pais, de reconhecer nos pais os benfeitores. Muitos estão formados, médicos, advogados, cientistas, enfim, tudo pelo abençoado trabalho dos pais. Portanto, honrar pai e mãe é o que está nos evangelhos, é o que está na Bíblia, no Antigo Testamento, já no Decálogo de Moisés, recebido no Monte Sinai, mediunicamente, está lá o 4º mandamento: honrar pai e mãe. Honrar o que é? Ajudar os pais na velhice. Tá certo? Então, pergunta 205. Kardec quis saber: segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-as remontar às existências anteriores. Respondem os espíritos: elas os estendem em vez de destruí-las. O parentesco estando baseado em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres de fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. É verdade. Podemos encontrar na rua as pessoas que a gente não conhece, mas que a gente tem uma certa afeição. Isso com certeza faz parte do passado, onde tivemos assim uma afinidade maior, mas que o destino, por força de circunstância que nós não sabemos, apenas podemos avaliar, no momento estamos um tanto distantes, porque talvez não haja mais necessidade, mas a afinidade persiste, nos damos bem, não é? Somos amigos, isso é muito importante. Prosseguindo,